Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe um tema assim bem diferente de tudo que eu já falei por aqui. E quem me segue no Instagram sabe que eu estava falando sobre influência lá. Então, eu recebi um feedback de uma amiga que ela falou sobre a questão da influência da família, sobre o que nós devemos levar como parte de quem somos, né? Então, isso é uma questão muito interessante. Eu gostei do ponto de vista dela sobre a influência, porque começa realmente dentro da nossa casa. Isso, de fato, é uma realidade. E eu também gostaria também de falar sobre a questão da influência política. Eu sei que esse tema é um tema muito difícil de se falar porque as pessoas têm medo, né? Elas têm medo, mas eu creio que o cristão ele já não tem mais esse medo, esse receio de expor as verdades que estão pautadas na Bíblia. A gente sempre vai deixar claro os nossos valores sobre acima de qualquer coisa, né? E o pastor Silas Malafaia, né, nesse livro aqui, sobre perguntas e respostas, ele fala a respeito da política, e a gente sabe que ele é uma pessoa muito envolvida nessa área, né, em todas as áreas, psicológica, sociológica, ele está envolvido principalmente nisso tudo. E ele é, sim, um influenciador cristão muito visado, né? As pessoas veem ele e observam como ele se comporta na sociedade, porque ele fala dessa questão de que a nossa cosmovisão não deve ser separada do mundo, mas nós estamos nesse mundo e devemos agir conforme a luz da palavra. Nós sabemos que existe uma Constituição, que existem leis, e a Bíblia também vai nos falar sobre isso lá em Romanos. Eu quero até ler com vocês aqui alguns versículos, tá bom? Que se encontra em Romanos 13. O governo de Deus, porque isso aqui é extremamente importante. Eu vou ler do 1 ao 3 aqui, ó, presta atenção. Sejam bons cidadãos. Todos os governos estão debaixo de Deus. Se há paz e ordem, é ordem de Deus. Então vivam de um modo responsável como cidadãos. Se forem irresponsáveis para com o Estado, estarão sendo irresponsáveis com Deus, e Deus pedirá contas disso. Então, Romanos deixa muito claro que nós precisamos ter um posicionamento. As autoridades constituídas por Deus só serão uma ameaça se desobedecerem. Isso aqui atentem nisso aqui, isso aqui é muito interessante. Os cidadãos decentes não têm o que temer. Nós podemos perceber que mesmo que estejamos passando por um período difícil no nosso país com relação à democracia, com relação aos nossos direitos de ir e vir, os nossos direitos de falar e não falar, mas nós, como cristãos, não devemos jamais nos abster da verdade por medo e receio de ser massacrado pela massa, né, da maioria da esquerda. Eu vou logo falar assim. Continuando no 3 ao 5. Querem estar em boa situação com o governo? Sejam cidadãos responsáveis e o governo trabalhará ao seu favor. Mas se vocês desobedecerem às leis o tempo todo, cuidado, os guardas não estão apenas para serem admirados por seus uniformes. Aqui fala da questão de você agir de acordo com a lei, né? Tipo, se a lei diz não mate, você não pode matar. Se a lei diz não assassine, você não pode. Não roube. Isso também está nas escrituras, nos 10 mandamentos. Né? Por mais que as pessoas queiram separar a igreja do Estado, mas nós sabemos que o Estado e a igreja, eles têm esse vínculo, porque a palavra de Deus ela é perfeita, não tem falhas na Bíblia. Né? Então Deus deixa muito claro essa questão do nosso posicionamento com relação ao governo e ao modo como nós devemos viver e exercer os nossos direitos. Vamos continuar. Deus também tem interesse em manter a ordem e os usa para isso. Portanto, vivo com responsabilidade, não apenas para evitar a punição, mas por ser a maneira correta de se viver. Exatamente.
é que nem nós temos cristãos, então não tem uma separação, tipo, eu sirvo a Deus, mas eu tenho que deixar a minha velha criatura, tipo, eu não roubo mais, eu não minto mais. Então, é a mesma situação para punição do Estado, entendeu? Tipo, você tem que andar na linha, você tem que andar na verdade, você tem que andar de forma digna, você tem que viver a sua vida de forma certa. Aí no 6 e no 7 diz, é por isso também que vocês pagam imposto. Aqui vem uma questão muito interessante. Nós sabemos que o nosso país, ele é um país onde tem muito imposto, muito imposto. Então, é uma forma do governo reprimir a gente, porque é tanto imposto e pouca coisa é feita, pouca coisa é feita. Então, mas isso não nos dá o direito de querer burlar a lei, não é verdade? Nós temos que viver de acordo com a obrigação do Estado. Então, se você. A gente até lembra de Jesus quando ele está com Pedro. É interessante, porque a gente sabe que Jesus, devido Davi ter vencido a guerra ali contra os filisteus, Saul decretou que a família que vencesse a guerra jamais poderia pagar imposto. Então a gente vê que Jesus ele se depara com uma situação de que um dos apóstolos, se eu não me engano é Pedro, pergunta para ele sobre a moeda, né, sobre a questão dos impostos. E ele fala: dei de César o que é de Deus e dei de César o que é de César e dei de Deus o que é de Deus. Então, para Jesus as coisas estão muito claras. A lei dos homens e a lei de Deus. Então, nós devemos seguir essa linha de pensamento de Jesus. Aí continua aqui, ó. Cumpram suas obrigações como um cidadão. Paguem seus impostos. Paguem suas contas. Respeitem seus superiores. Então, gente, isso aqui é muito, muito interessante, porque vivemos um vendaval na questão política. E é por isso que a igreja ela precisa estar intercedendo pelo nosso país. A igreja precisa estar em intercessão incessante pelo nosso governo, pelo poder legislativo, pelo poder judiciário e pelo outro poder que eu esqueci o nome agora. Mas executivo, né? Lembrei. Executivo, legislativo e judiciário. Nós precisamos estar sempre, gente, intercedendo por eles, intercedendo pelo governo, intercedendo não só pela igreja, não só pelos nossos irmãos, mas por aqueles que estão acima da gente no poder, porque todo poder que existe foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Então, se lá no tempo de Israel Deus levantava um reinado para subjugar o povo, é porque Deus queria ensinar alguma coisa àquele povo. Então nós precisamos refletir hoje o que Deus quer nos ensinar nesse tempo sobre a política no nosso país. Ou então, pegando outro ramo aqui da situação, pensa comigo. Todo país que viveu um avivamento passou por uma turbulência antes. Então, pode ser que seja esse o ponto. Na verdade, eu queria que seja esse o ponto, porque nunca houve um momento mais tão difícil no nosso país como agora, mas ao mesmo tempo o mover do Espírito Santo tem sido uma explosão, tem sido um dunamis, principalmente aqui no norte. É um poder sobrenatural que não tem medições, não tem. Se Deus disse que ia derramar o seu espírito sobre toda a carne, ele tem derramado. Ele tem derramado esse poder, esse dunamis, essa graça sobre nós. E mesmo que o nosso país esteja vivendo um momento tão difícil, mas Deus, ele está conosco, porque nós somos o seu santo dos santos. Nós é que carregamos a presença. Então é por isso que nós devemos andar de acordo com a vontade de Deus. E interceda, jovem, interceda, meu amigo, minha amiga, pelo nosso país, porque nós precisamos muito estar alicerçados e entendidos de que isso é necessário, essa intercessão pelo nosso país. Então é isso. Um beijo no coração. Deixa aqui no comentário o que você acha sobre esse tema, se eu me equivoquei em alguma coisa, mas reflita sobre isso nesse momento, porque nós precisamos deixar isso muito claro para as pessoas.